Olá, meus amigos. No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar sobre o poder familiar, matéria extremamente importante nas provas que cobram ECA. Perfeito? O poder familiar inicialmente está ali previsto no artigo 22 do ECA, que é um artigo que, inclusive, embora seja grande, tem e é objeto de cobrança frequente nas provas de concurso. Então, veja, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Então, veja que isso aqui é basicamente aquilo que constitui um poder familiar, ok? Veja que o ECA também ele trabalha, no seu artigo 21, com a questão da isonomia entre os gêneros, ou seja, a igualdade no exercício do poder familiar, hoje em dia, tanto do pai quanto da mãe. Então, olha lá, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Ok? Agora, com relação ao exercício do poder familiar, se eventualmente essa família ela não possui recursos materiais, veja que a falta de dinheiro, por si só, ela não é motivo suficiente para determinar a perda do poder familiar. E isso, inclusive, é o que nós vemos lá no artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Tudo bem? Agora, dentro desse contexto do poder familiar, nós temos a família substituta, em que nós temos critérios a serem observados, ou seja, não é em qualquer situação que essa criança ou adolescente serão colocados numa família substituta. E aí veja que o magistrado, diante da necessidade, ele vai encaminhar essa criança ou adolescente mediante a observância do critério de parentesco, relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou diminuir as consequências decorrentes da medida, que é justamente afastar essa criança ou esse adolescente do convívio familiar, ok? Do exercício do poder familiar dos seus pais. Agora, também entre os irmãos, entre os filhos, nós temos uma igualdade de tratamento. Ou seja, o artigo 20 ele diz o seguinte, olha, filho havido ou não dentro de uma relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias que sejam relativas à filiação, ok? Dentro desse contexto, ou seja, de afastamento da criança ou do adolescente do poder familiar, do convívio com os seus pais, ainda nós temos também no artigo 28, parágrafo 4º, a preferência de que esses irmãos, ainda que sejam afastados, eles sejam mantidos unidos entre si. Tá? Então, veja, os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, aqui só para vocês entenderem, houve uma situação em que eu tive uma cliente, um casal, né? E aí eles adotaram uma criança no lar, né? Lá no lar da criança. E essa criança, ela tinha mais 2 irmãos. E aí, o que aconteceu? Primeiro, essa criança foi, que era
né, uma criança mais velha, devia ter uns 4 anos, afastada do poder familiar da mãe dela. E aí, depois, esses outros 2 chegaram lá no lar da criança, porque também eles foram, né, afastados lá da mãe. Só tinha a mãe biológica, não se sabia quem eram os pais. Enfim, o que aconteceu, né? E aí, esse casal de clientes, eles ficaram muito... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.